Milionário vai à casa da sua ex-esposa e vê sua filha de 7 anos limpando o chão e chorando, enquanto sua ex e seu atual marido assistiam TV. O que ele fez com eles deixou todos paralisados. Rafael estacionou seu carro em frente à casa simples, o motor do carro de luxo ainda rugindo enquanto ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Fazia meses que não via a filha, Bianca, de apenas 7 anos. Desde o divórcio amargo com Clara, sua ex-esposa, as visitas se tornaram tensas e cada vez mais escassas. Ele nunca imaginou que sua vida, antes tão repleta de conquistas, chegaria a esse ponto. Hoje, contudo, ele estava decidido. Algo o inquietava, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Ao sair do carro, respirou fundo e bateu a porta. O que ele viu quando a porta se abriu o fez congelar. Bianca, sua doce e pequena filha, estava ajoelhada no chão da sala, com um pano nas mãos, esfregando o chão, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Seus cabelos loiros, antes tão bem cuidados, agora estavam desgrenhados. A cena foi ainda mais impactante quando ele percebeu Clara e seu novo marido, Marcos, confortavelmente sentados no sofá, rindo e assistindo TV como se a criança ali, aos prantos, fosse invisível. "O que está acontecendo aqui?" gritou Rafael entrando na sala, sentindo o sangue ferver em suas veias. Clara sequer se incomodou em olhar para ele, enquanto Marcos deu de ombros, como se a presença de Rafael fosse um incômodo passageiro. Mas o coração de Rafael estava partido. Aquele homem, que outrora amou Clara com toda a sua alma, agora só via desprezo e negligência naqueles olhos que um dia o cativaram. Mas o que o enfureceu de verdade foi a maneira como Marcos, o atual marido dela, não movia um dedo sequer para ajudar sua filha. Bianca olhou para ele com os olhos arregalados, como se tivesse medo de falar, medo de pedir ajuda. O silêncio sufocante da sala foi quebrado apenas pelos soluços suaves da menina. "Você não tem vergonha, Clara?" Rafael rugiu, se aproximando da ex-esposa com uma fúria que ele não sabia que ainda tinha dentro de si. Ela revirou os olhos e finalmente se levantou do sofá, impaciente, como se tudo aquilo fosse uma grande inconveniência para o seu dia. "Ah, Rafael, ela está ajudando na casa. É só isso. Não faça tempestade em copo d'água", disse Clara, sua voz encharcada de desprezo. Mas o que ele viu nos olhos de Bianca dizia o contrário. Rafael respirou fundo, tentando controlar a raiva que queimava dentro dele. Não era só o desprezo de Clara que o incomodava, mas a maneira fria e calculista com que ela tratava a própria filha. Ele sabia que o divórcio havia sido difícil, mas nunca imaginou que Clara poderia chegar a esse ponto. Ajudando na casa? Ele olhou para Bianca, ajoelhada no chão, suas mãos pequenas tremendo enquanto segurava o pano molhado. "Isso aqui não é ajuda, Clara. Isso é humilhação." Clara cruzou os braços e suspirou, claramente irritada. "E o que você sabe sobre criar uma criança? Você só aparece quando bem entende. Marcos e eu fazemos o que podemos, mas o dinheiro da pensão é o único sustento que temos. Você acha que é fácil?" Ela balançou a cabeça fingindo desdém, mas Rafael sabia que aquelas palavras escondiam uma verdade amarga. Marcos, até então calado, finalmente se levantou do sofá, aproximando-se lentamente de Rafael. Ele era mais jovem, mas a arrogância transbordava em cada passo. Com um sorriso cínico no rosto, Marcos falou: "Olha, Rafael, não adianta ficar bravinho. Ela está aprendendo a ser útil. A vida é assim. Não é porque você tem dinheiro que tudo vai ser servido numa bandeja de prata." Foi nesse momento que algo dentro de Rafael quebrou. O homem frio e calculista que o mundo dos negócios moldou foi substituído por um pai furioso, disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua filha. Ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo naquela casa. Aquela era sua filha, e ela estava sendo tratada como uma empregada. "Bianca, vem cá." Rafael chamou, sua voz mais suave agora,
mas firme o suficiente para que sua filha soubesse que ele estava falando sério. Bianca hesitou por um momento, olhando para a mãe, buscando alguma aprovação que nunca viria. Então, lentamente, largou o pano e foi até Rafael, abraçando suas pernas, como se ele fosse a única âncora em meio ao caos em que sua vida havia se tornado. Isso não vai ficar assim, Rafael disse, olhando diretamente para Clara e Marcos. A partir de agora, as coisas vão mudar. Antes que Clara pudesse retrucar, ele pegou o celular e ligou diretamente para seu advogado. Eu quero entrar com um pedido de guarda emergencial da minha filha. Agora. Marcos riu, achando que aquilo era uma ameaça vazia. Mas Rafael o ignorou. Ele sabia que, legalmente, tinha uma chance de reverter a situação e não descansaria até garantir que sua filha nunca mais voltasse a sofrer daquele jeito. Enquanto Rafael falava ao telefone, Clara começou a perder a postura arrogante. Ela se aproximou rapidamente, o rosto pálido de preocupação, finalmente percebendo a gravidade da situação. Rafael, você não pode fazer isso, Clara disse, sua voz tremendo. Nós estamos passando por um momento difícil. A pensão é o que mantém essa casa de pé. Você não pode simplesmente tomar a Bianca de mim. Rafael desligou o telefone calmamente, mas seu olhar estava firme e implacável. Você já perdeu Bianca, Clara, ele respondeu friamente. Não vou deixar minha filha viver em um lugar onde ela é tratada assim, como uma empregada. Vocês dois estão vivendo às custas da pensão que é destinada a ela. Isso acaba agora. Marcos, que ainda estava perto do sofá, cruzou os braços e lançou um olhar desafiador para Rafael. Ah, claro. O milionário agora quer brincar de pai perfeito. Onde você estava todos esses meses, hein? Enquanto eu estava aqui lidando com tudo. Você acha que dinheiro compra tudo, Rafael? Ele cuspiu as palavras com desprezo. Rafael ignorou a provocação e se abaixou até ficar na altura de Bianca, que ainda agarrava suas pernas, seus olhos inchados de tanto chorar. Ele a pegou no colo, sentindo o pequeno corpo dela tremer de medo. Sua decisão estava tomada. Filha, a partir de hoje você vai morar comigo. Prometo que nunca mais vou deixar ninguém te tratar assim. Clara, desesperada, tentou argumentar mais uma vez, as lágrimas começando a surgir em seus olhos. Rafael, espera. Eu sei que fiz coisas erradas, mas você não pode fazer isso. Eu sou a mãe dela. Ser mãe vai muito além de um título, Clara. Ele respondeu amargamente. O que você fez foi negligenciar e maltratar a nossa filha. E agora vai pagar por isso. Enquanto Rafael saía da casa com Bianca nos braços, Clara e Marcos ficaram em silêncio. A frieza de suas palavras os deixou atordoados. O que antes parecia impossível, agora estava se desenrolando diante de seus olhos. Rafael, o homem que eles subestimaram, estava tomando o controle da situação e nada os impediria de perder tudo. Mas Rafael ainda tinha um último movimento. Ao chegar ao carro, ele virou-se pela última vez para Clara. A justiça vai cuidar da guarda de Bianca. E vocês dois... Ele olhou diretamente para Marcos. Vão precisar descobrir como sobreviver sem viver às custas da pensão da minha filha. E te garanto que vou fazer tudo para que você, Clara, tenha que trabalhar de verdade para se sustentar. Não haverá mais facilidades para vocês. Marcos tentou responder, mas a única coisa que saiu foi um silêncio constrangedor. Ambos sabiam que, desta vez, Rafael estava no controle. Rafael entrou no carro com Bianca em seu colo, o silêncio dominando o ambiente. Ele olhou para o retrovisor e viu a casa se distanciando, cada vez menor, mas o peso do que ele acabara de presenciar permanecia enorme em seu peito. Aquela cena de sua filha, humilhada e maltratada, continuava a assombrá-lo. Ele jurou a si mesmo que aquilo nunca mais aconteceria. Papai, eu fiz algo errado?
A voz suave de Bianca quebrou o silêncio, carregada de inocência e medo. Rafael sentiu o coração apertar ainda mais. Como sua pequena filha poderia pensar que o erro era dela? Ele se virou para ela, seus olhos marejados de lágrimas que ele tentava segurar. Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Eu que demorei muito para perceber o que estava acontecendo. Mas agora, eu estou aqui. E ninguém nunca mais vai te machucar desse jeito. Ela o abraçou com força. E Rafael sentiu seu corpo relaxar um pouco, mas a raiva dentro dele ainda queimava. Ele não podia deixar que aquilo ficasse impune. Além de garantir a guarda de Bianca, ele sabia que Clara e Marcos precisavam enfrentar as consequências de suas ações. Por muito tempo, eles viveram nas costas da pensão de Bianca, aproveitando o luxo que não lhes pertencia. Nos dias que se seguiram, Rafael tomou medidas rápidas e decisivas. Seu advogado, um dos melhores do país, entrou com o pedido de guarda emergencial. Além disso, ele também acionou os tribunais para revisar os pagamentos de pensão. E com provas da negligência e exploração financeira, ele exigiu que Clara não recebesse mais nada. Se quisesse viver bem, teria que trabalhar por conta própria. O peso da situação já começava a cair sobre Clara, que tentava desesperadamente contatar Rafael. Mas ele estava decidido a cortar qualquer comunicação desnecessária. Clara e Marcos agora enfrentavam um cenário que nunca esperaram. Um futuro sem o conforto da pensão de Rafael e o medo real de perderem Bianca para sempre. Em uma noite, Clara ligou para Rafael. Ele viu o nome dela piscando na tela, hesitou, mas atendeu. Do outro lado da linha, Clara parecia desesperada. Rafael, por favor, a gente pode conversar? Eu sei que fizemos coisas erradas, mas eu não posso perder minha filha. Eu não tenho como viver sem a pensão, sem Bianca. Não foi tudo do jeito que você está pensando. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que ouvia. Ele não se comoveu com as palavras dela. Ele sabia que Clara nunca havia pensado no bem-estar de Bianca, apenas no conforto que a pensão proporcionava. Clara, eu te dei chances. Ele respondeu, sua voz firme, mas sem rancor. Mas o que você fez foi imperdoável. Agora, você vai enfrentar as consequências. E quanto a Bianca, ela estará comigo. Ele desligou, deixando Clara no silêncio de sua própria criação. A vida de Clara e Marcos rapidamente começou a desmoronar. Sem a pensão, o casal se viu em um mar de dificuldades financeiras. As contas se acumulavam e a realidade de que precisariam trabalhar para se sustentar os atingiu com força. Clara, que sempre teve uma vida de comodidade, agora se viu obrigada a voltar a um emprego que havia abandonado anos atrás, enquanto Marcos lutava para encontrar algo que o mantivesse à tona. Nos dias seguintes, Rafael estabeleceu uma nova rotina com Bianca. Ele queria que ela se sentisse segura e amada. Cada momento ao lado dela era precioso, e ele estava decidido a recuperar o tempo perdido. Levava a filha para a escola, a ajudava com os deveres e até mesmo preparava refeições. O amor e a conexão que estavam se formando entre eles aqueciam seu coração. Mas a sombra do que havia acontecido com Clara ainda pairava sobre eles. Rafael sabia que o tribunal se aproximava e estava preparado para a luta. Ele reuniu provas, fotos de Bianca limpando a casa e testemunhos de professores que notaram a mudança no comportamento da menina. Ela estava triste e desmotivada, e isso não passava despercebido. O apoio dos amigos e colegas de trabalho de Rafael também foi essencial. Todos estavam prontos para defendê-lo e garantir que Bianca estivesse segura. Certa noite, enquanto ele e Bianca assistiam a um filme em casa, o telefone tocou. Era seu advogado. Rafael atendeu, preocupado com a urgência na voz do homem do outro lado da linha. Rafael, temos uma situação crítica.
Clara entrou com um pedido de visitação. Ela quer ver Bianca esta semana. Isso pode complicar tudo, especialmente com a audiência se aproximando. O coração de Rafael disparou. Ele não queria que sua filha tivesse que enfrentar a mãe que a machucou, mas sabia que ela também tinha direito de ver Clara. Ele respirou fundo, lembrando-se da pequena mão que segurava a sua. Como poderia negar a Bianca a chance de entender seu passado? Vou deixar ela ver a mãe, disse Rafael, sua voz firme, mas cheia de ansiedade. Mas sob minhas condições. A reunião foi marcada em um parque, um espaço neutro onde Bianca pudesse se sentir segura. Rafael queria garantir que o encontro fosse o mais suave possível, sem a pressão do ambiente familiar que Clara havia criado. No dia marcado, Rafael chegou mais cedo, observando enquanto Bianca corria pelo parque. O riso dela era música para seus ouvidos, um som que ele prometeu nunca deixar de ouvir. Mas a chegada de Clara e Marcos foi como uma tempestade prestes a estourar. Assim que Clara viu Rafael, seu rosto se iluminou com uma mistura de alegria e medo. A esperança de que ele pudesse reconsiderar sua decisão estava em seus olhos. Mas Rafael não estava lá para isso. Ele queria proteger Bianca, não dar a Clara uma chance de manipulá-la novamente. Você não vai fazer nada que a machuque, Clara. Ele advertiu, sua voz baixa, mas firme. Apenas esteja presente para ela hoje. Bianca, ao perceber a tensão no ar, correu até a mãe e a abraçou com força, como se quisesse unir os dois mundos que estavam tão separados. A imagem era comovente, mas Rafael não podia esquecer o que Clara havia feito. Ele observou com um misto de amor e raiva, sentindo a dor de sua filha em cada segundo que passava. "O que você quer, Clara?" Ele perguntou, tentando controlar sua irritação. Ela hesitou, olhando para a filha e depois para Rafael. "Eu só quero ser parte da vida dela, Rafael. Sei que errei, mas estou disposta a mudar. Quero me desculpar." A resposta de Clara não era o que Rafael esperava. Ele se sentiu pego de surpresa, a raiva e a preocupação em conflito dentro dele. Ele se lembrou das promessas que fez a si mesmo, mas a sinceridade nas palavras de Clara o deixou em dúvida. Enquanto Clara tentava se aproximar de Bianca, Rafael observava com cautela, misturando sentimentos de esperança e desconfiança. A separação deles nunca foi simples. Rafael nunca deixou de amá-la. Mesmo com o tempo e as distâncias, o amor por Clara ainda pulsava em seu coração, uma chama que nunca se apagou completamente. No entanto, o peso da culpa por sua traição com uma empregada da empresa o acompanhava como uma sombra, alimentando seus sentimentos de insegurança e arrependimento. Quando Clara decidiu terminar o relacionamento com Marcos, Rafael percebeu que essa era uma nova oportunidade. Clara sabia que, ao lado do ex-marido, não conseguiria mudar e ser a mãe que Bianca precisava. A separação foi dolorosa, mas necessária. Ela estava determinada a recuperar a vida que havia deixado para trás e, mais importante, reconquistar sua filha. Os encontros no parque tornaram-se mais frequentes e, a cada visita, Clara mostrava um lado diferente de si mesma. Ela se esforçava para ser uma mãe atenta e amorosa, algo que Rafael nunca imaginou que ela pudesse ser novamente. A cada novo encontro, Clara trazia pequenos presentes para Bianca e compartilhava histórias sobre como estava se esforçando para ser uma pessoa melhor. Rafael começou a notar a transformação. A mulher que ele conhecia, cheia de inseguranças e dependências, agora era uma mãe empenhada em reconstruir sua vida. Ela havia encontrado um emprego, não apenas para sustentar-se, mas também para se reafirmar como uma mulher independente. Essa mudança, embora ainda frágil, era visível e cativante. Certa tarde, enquanto eles estavam sentados no parque, Clara se virou para Rafael e, com a voz embargada, disse: "Eu sei que eu errei muito no passado
e entendo se você nunca quiser me perdoar, mas eu só quero que você veja que estou mudando. Estou fazendo isso por Bianca, mas também por mim. Você era meu amor, Rafael. A gente tinha uma vida tão linda juntos antes de tudo desmoronar. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas se você me der uma chance, prometo que não irei decepcioná-lo novamente. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Rafael. Ele olhou para Bianca, que estava brincando na areia, e se lembrou do amor que uma vez sentiu por Clara. Aquela jovem cheia de sonhos e ambições, a mulher que ele havia amado antes de tudo se complicar. A dor de um amor perdido começou a se misturar com a esperança de que, talvez, as coisas poderiam ser diferentes desta vez. Com o tempo, Clara fez esforços genuínos para se reconectar com Rafael. Ela o convidava para almoços e tentava manter conversas sobre suas vidas e interesses. Rafael ficou surpreso ao perceber que ainda havia uma conexão entre eles, um fio invisível que os unia, algo que ele não conseguia ignorar. Ele percebeu que, apesar de tudo, Clara ainda era uma mulher forte e determinada, alguém que poderia ser uma grande parceira. No fundo, Rafael sabia que sua traição havia contribuído para a separação, e esse peso o seguia, tornando difícil abrir seu coração completamente. Mas ao ver Clara se esforçando para mudar e reconquistar Bianca, uma ideia começou a germinar em sua mente. A possibilidade de reconstruir não apenas a relação de coparentalidade, mas talvez até uma nova história juntos. Rafael estava determinado a garantir que a felicidade de Bianca fosse a prioridade e que não repetissem os erros do passado. E assim, com cautela e esperança, ele começou a abrir seu coração novamente para Clara. Ela estava decidida a mostrar a ele que a mudança era possível, e Rafael estava finalmente disposto a ver se ela poderia realmente cumprir sua promessa. Os dias passaram, e a relação entre Clara e Rafael foi se transformando lentamente, mas de forma constante. Em cada encontro no parque, entre risos e brincadeiras com Bianca, eles começavam a redescobrir os traços que sempre os uniram. A conexão emocional que um dia parecia perdida estava ressurgindo, e com isso, a esperança de um futuro diferente começava a brilhar novamente. Certa manhã, enquanto o sol se erguia radiante, Clara teve uma ideia. Ela convidou Rafael para um piquenique especial no parque onde costumavam passar os fins de semana em família. Era um gesto simples, mas carregava uma carga emocional significativa. Para ela, era uma oportunidade de mostrar a Rafael que suas intenções eram sinceras e que ela estava disposta a lutar por eles e pela felicidade de Bianca. Rafael, animado e nervoso ao mesmo tempo, aceitou o convite. Ele chegou ao parque com um sorriso nervoso, trazendo uma cesta cheia de sanduíches e sucos. Clara já havia espalhado uma toalha xadrez sobre a grama e Bianca, com seu vestido colorido, corria ao redor, rindo e brincando. O piquenique começou leve e divertido, com histórias do passado e momentos de descontração. Rafael sentia-se à vontade, como se o tempo tivesse parado e todos os problemas fossem deixados de lado. Mas havia uma tensão subjacente, uma necessidade de discutir o que realmente significava essa nova fase de suas vidas. Após a refeição, enquanto Bianca se divertia desenhando na areia, Rafael e Clara se afastaram um pouco, sentando-se em um banco sob a sombra de uma árvore. O clima estava quente e as folhas dançavam suavemente ao vento. Rafael, olhando nos olhos de Clara, decidiu que era hora de falar. Clara, eu estou vendo a mudança em você, e isso me dá esperança. Mas precisamos ser sinceros um com o outro. A reconstrução da nossa família exige confiança, e eu ainda carrego o peso da traição que cometi. Não posso simplesmente esquecer isso. Clara respirou fundo, sentindo a gravidade da conversa. Eu entendo, Rafael. Eu também carrego o peso das minhas escolhas. Eu quero que você saiba que estou disposta a fazer o que for preciso para que possamos curar essas feridas. Eu nunca deixei de amar você,
E quero que Bianca cresça em um lar onde o amor é a base. Essas palavras tocaram Rafael. Ele se lembrou de todas as promessas feitas em um passado não tão distante, quando tudo parecia perfeito. A ideia de construir um futuro com Clara novamente começou a parecer não apenas possível, mas desejável. Mas a tensão voltou quando Clara, com um olhar de determinação, disse: "E se eu te contar que eu não sou a única que precisa mudar? Você também precisa confrontar suas ações, Rafael. Precisamos ser honestos um com o outro, não apenas sobre o que queremos, mas sobre o que precisamos fazer para que isso aconteça." Rafael assentiu, sabendo que Clara estava certa. Ele precisava enfrentar seus próprios demônios. A traição e a maneira como se afastou dela foram escolhas que pesavam em sua consciência. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que a verdadeira mudança começava a acontecer, e isso o enchia de esperança. Com a sinceridade pairando entre eles, o clima tenso deu lugar a um momento de vulnerabilidade compartilhada. Eles conversaram sobre seus medos e inseguranças, sobre como o amor poderia ser reconstruído peça por peça. E à medida que as palavras fluíam, a conexão entre eles se fortalecia. Bianca, sentindo a energia diferente ao redor, interrompeu a conversa com um grito de alegria, mostrando um desenho que havia feito na areia. Ela desenhara uma família com 3 figuras: ela, Clara e Rafael. A inocência da criança fez os dois rirem, mas também trouxe à tona um ponto fundamental. Bianca via esperança e amor em sua nova família. Com a mente e o coração abertos, Rafael e Clara perceberam que estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos, em nome de Bianca e do amor que ainda existia entre eles. Com a determinação renovada e a vontade de transformar sua história, Rafael e Clara começaram a trabalhar juntos em sua nova dinâmica familiar. As semanas seguintes foram repletas de pequenos avanços e descobertas emocionantes. Eles se reuniam frequentemente no parque, agora um símbolo de esperança e reconciliação, onde a risada de Bianca ecoava, trazendo vida ao ambiente. Clara dedicou-se inteiramente à sua filha. A mãe que um dia parecia perdida e dependente de outros, agora estava repleta de confiança. Ela começou a participar ativamente da vida escolar de Bianca, fazendo amizade com outras mães e ajudando em atividades que promoviam a união entre os pais e as crianças. Rafael, por sua vez, ficou impressionado com a forma como Clara se transformou e começou a se perguntar se havia espaço em seu coração para o amor que um dia sentiu por ela. Numa tarde ensolarada, enquanto Bianca jogava bola com outras crianças, Rafael e Clara sentaram-se em um banco, observando a cena com olhares cheios de ternura. Rafael não conseguia conter seu sorriso ao ver Bianca se divertindo, e por um momento a dor do passado parecia distante. Ele decidiu que era hora de dar um passo à frente. "Clara, eu quero que você saiba que estou disposto a dar uma nova chance para nós. Não sei como será, mas acredito que podemos construir algo incrível juntos, não apenas como pais, mas como um casal novamente", disse ele, a voz tremendo com a intensidade da emoção. Clara, tocada pela sinceridade de Rafael, sentiu lágrimas de alegria brotarem em seus olhos. Aquele momento, tão simples, era a culminação de um esforço genuíno para mudar e reconectar-se. Ela sempre soube que o amor de Rafael ainda estava lá, e agora, ouvir suas palavras a encorajava a acreditar que um novo começo era possível. "Eu também quero, Rafael. Quero fazer as coisas certas desta vez. Prometo que vou trabalhar para que o nosso relacionamento seja diferente, mais forte, e que possamos construir uma vida cheia de amor e respeito", respondeu Clara, com um brilho de esperança nos olhos. Com a promessa de um novo começo, os dois começaram a planejar uma viagem de fim de semana para um lugar especial onde costumavam ir juntos no passado. Era um local à beira do lago, cercado por montanhas verdes e cheias de vida. Ali, pretendiam reforçar os laços que haviam sido desgastados e redescobrir a alegria de estarem juntos.
No dia da viagem, a empolgação era palpável. Clara preparou uma cesta com os pratos favoritos de Bianca e de Rafael, enquanto Rafael organizava o carro, com o coração batendo forte na expectativa do que viria a seguir. Ao chegarem ao lago, a beleza do lugar parecia refletir a nova fase de suas vidas. O sol brilhava intensamente, e as águas tranquilas do lago convidavam a momentos de contemplação e conexão. Depois de se instalar em uma pequena cabana, a família saiu para explorar a natureza. Riam, corriam e brincavam como se os anos de separação nunca tivessem existido. Clara e Rafael se entreolhavam frequentemente, cada vez mais conscientes de que estavam, de fato, criando novas memórias juntos. Naquele instante, o passado parecia um eco distante, e eles se concentravam no presente, abraçando cada emoção. Enquanto Bianca se afastava um pouco para brincar, Rafael e Clara encontraram um momento de tranquilidade à beira do lago. A luz do pôr do sol refletia na água, criando uma aura mágica ao redor deles. "Você se lembra da última vez que estivemos aqui?" perguntou Rafael, olhando para Clara com um sorriso nostálgico. "Como esquecer? Foi naquele dia que você me pediu em casamento", respondeu ela rindo. A conversa fluiu naturalmente, e ambos compartilharam seus sentimentos, medos e esperanças. Rafael, sem hesitar, começou a abrir seu coração. "Eu nunca deixei de te amar, Clara. A traição que cometi me assombra até hoje. Eu me sinto culpado por não ter percebido o quanto você estava sofrendo. E por mais que eu tenha ferido você, meu amor nunca desapareceu." Clara, emocionada, percebeu que as feridas do passado estavam começando a cicatrizar. A sinceridade de Rafael a envolveu e ela finalmente sentiu que estava livre para deixar o passado para trás. A partir daquele momento, estavam dispostos a trabalhar juntos, a se perdoar e a construir um futuro onde o amor seria a base de tudo. Enquanto o sol se punha, banhando o lago em tons dourados e alaranjados, a família se uniu em um abraço caloroso. Bianca, vendo seus pais juntos e felizes, sentiu-se segura e amada, sem saber que aquela viagem marcaria o início de uma nova história. Era uma nova fase repleta de esperança, desafios e, acima de tudo, a promessa de um amor que renascia das cinzas. Mas o que ninguém esperava era que o verdadeiro teste dessa nova união estava se aproximando. Algo que exigiria que eles provassem, mais do que nunca, a força de seus laços familiares. Os dias após a viagem foram marcados por um ar de renovação e esperança. Rafael e Clara estavam mais próximos do que nunca, explorando não apenas os novos caminhos de sua relação, mas também a dinâmica de serem uma família unida por Bianca. A alegria parecia resplandecer em cada canto da casa, onde risadas e brincadeiras tornaram-se parte do cotidiano. Entretanto, a serenidade foi abruptamente quebrada em uma manhã ensolarada. Enquanto Rafael se preparava para ir ao trabalho, recebeu uma ligação inesperada do advogado que havia representado Clara na disputa pela guarda de Bianca. O tom sério do advogado fez seu coração acelerar. "Rafael, preciso que venha ao escritório o mais rápido possível. Há uma situação que não podemos ignorar", disse o advogado, e Rafael sentiu um frio na espinha. Ele sabia que algo estava errado. No caminho, sua mente fervilhava com especulações. Havia algo que poderia ameaçar a felicidade recém-encontrada? Ao chegar ao escritório, Rafael foi recebido pelo advogado que parecia preocupado. "Recebemos uma denúncia anônima sobre a situação da guarda da Bianca. Alguém alega que Clara não está em condições de cuidar da filha. Isso pode trazer sérias consequências para vocês", explicou o advogado sem rodeios. Rafael sentiu seu estômago revirar. A última coisa que ele queria era ver Clara sob escrutínio novamente, e isso poderia colocar em risco a estabilidade que haviam construído. Clara precisava saber. Ao retornar para casa, Rafael encontrou Clara no jardim, ajudando Bianca a montar uma casinha de bonecas.
A imagem daquelas duas, felizes e envolvidas em um momento de puro amor, fez seu coração pesar. Como poderia arruinar aquele instante? Mas ele sabia que não poderia esconder a verdade. Clara, precisamos conversar. É sério, disse ele com a voz trêmula. Clara parou e, percebendo o tom de Rafael, ficou imediatamente apreensiva. O que aconteceu? Você está me assustando, ela respondeu com os olhos arregalados. Ele respirou fundo e contou sobre a denúncia. Clara ficou pálida, a expressão de desespero se espalhando pelo seu rosto. Quem faria isso? Ela perguntou, a voz embargada. Não sei, mas precisamos nos preparar. Pode ser que eles queiram investigar nossas condições e nosso relacionamento. Temos que provar que somos uma família e que estamos fazendo o nosso melhor pela Bianca. Rafael respondeu, sua determinação crescendo. Clara sentiu uma onda de desespero, mas logo sua força interior a reanimou. Ela não estava disposta a deixar que alguém arruinasse a nova vida que havia construído com Rafael e Bianca. Vamos nos unir, Rafael. Não podemos deixar que isso nos separe. Vou me empenhar mais do que nunca para mostrar que sou uma boa mãe e que nossa família é sólida, disse Clara com fervor. Os dias que se seguiram foram intensos. Rafael e Clara começaram a reunir documentos, provas e testemunhos que demonstrassem seu compromisso com a filha e a nova dinâmica familiar. Ao mesmo tempo, Clara começou a cuidar de sua imagem e a se envolver ainda mais na vida da comunidade, buscando apoio e amizade entre as mães da escola de Bianca. Durante esse período de pressão, Rafael também confrontou seus próprios demônios. Ele se lembrou da traição que havia cometido e a culpa que o acompanhava. Ele sabia que precisava se redimir não apenas perante Clara, mas também perante Bianca. Uma tarde, enquanto estavam reunidos em casa, Clara fez um jantar especial e colocou músicas que sempre os uniam no passado. Sentados à mesa, ela olhou para Rafael e Bianca, que estavam rindo juntos, e sentiu uma onda de gratidão. Era o momento perfeito para reforçar os laços que os uniam. Eu quero que saibam que, independentemente do que aconteça, estou aqui para vocês. Este é o nosso lar, e nós somos uma família. A batalha que estamos enfrentando apenas nos tornará mais fortes. Clara declarou com os olhos brilhando. Mas naquele instante de união e esperança, a realidade se aproximou de maneira inesperada. A campainha tocou, interrompendo o momento. Rafael se levantou para atender e, ao abrir a porta, ficou paralisado. Era um agente social, acompanhado de um policial. Senhor Rafael, nós precisamos falar com você e a senhora Clara. Estamos aqui para realizar uma visita relacionada à denúncia que recebemos sobre a guarda de Bianca. Os sorrisos foram instantaneamente substituídos pela apreensão. Clara olhou para Rafael, e ambos sabiam que o verdadeiro teste de seu amor e determinação estava prestes a começar. A felicidade que haviam construído estava em risco, e a realidade da situação os forçaria a confrontar não apenas a denúncia, mas também suas próprias fraquezas e medos. Como reagiriam a esse desafio inesperado? Será que conseguiriam provar que a nova vida que estavam construindo era forte o suficiente para resistir a essa tempestade? O futuro da família dependia da coragem que ambos teriam de mostrar. Os olhos de Rafael e Clara se encontraram, cheios de apreensão e esperança, enquanto o agente social e o policial entravam na casa. A atmosfera estava carregada, mas Clara, determinada a proteger sua família, tomou a dianteira. Olá, bem-vindos. Por favor, sintam-se à vontade. Nós estamos prontos para responder a qualquer pergunta que vocês tenham, disse ela, com uma voz firme, enquanto Rafael a apoiava, sentindo um misto de nervosismo e orgulho por sua coragem. O agente social olhou em volta, observando cada detalhe da casa. A decoração refletia a nova vida que haviam construído, com fotos de Bianca em momentos felizes, desenhos coloridos na geladeira e brinquedos espalhados pelo chão.
Era evidente que a casa era um lar repleto de amor e alegria. Agradecemos pela recepção. Estamos aqui para entender a dinâmica familiar e o ambiente onde a Bianca está crescendo, disse o agente com um olhar sério, mas curioso. Clara começou a falar sobre seus esforços para ser uma mãe presente e como Rafael estava sempre ao seu lado, ajudando em todas as tarefas e se envolvendo ativamente na vida da filha. Ela compartilhou suas atividades comunitárias, como os grupos de mães e as aulas de arte que havia começado a frequentar, enfatizando o quanto desejava ser uma mãe exemplar. Rafael, por sua vez, se comprometeu a mostrar a dedicação que tinha para com Bianca, contando sobre as noites que passava ajudando a filha com os deveres escolares e como ele sempre fazia questão de criar momentos especiais com ela, como as idas ao parque e as noites de filmes em família. O agente social fez perguntas, e conforme a conversa avançava, a tensão inicial começou a se dissipar. Ele parecia impressionado com a sinceridade e a força do relacionamento entre Rafael, Clara e Bianca. Após uma longa conversa, que se estendeu por horas, o agente social finalmente sorriu, quebrando o clima tenso que pairava na sala. Eu devo dizer que estou muito satisfeito com o que vi e ouvi aqui hoje. É evidente que Bianca está crescendo em um ambiente amoroso e saudável. Agradeço por serem tão transparentes e por me deixarem conhecer a dinâmica de vocês. Clara e Rafael trocaram olhares de alívio e esperança. Era o momento que esperavam. Então, isso significa que não haverá mais investigações? Perguntou Clara, sua voz trêmula de emoção. Exatamente. Consideramos a denúncia infundada. Vou recomendar que a guarda de Bianca permaneça com vocês, respondeu o agente com um sorriso. Um grito de alegria irrompeu da boca de Clara, que imediatamente abraçou Rafael e Bianca, chorando de felicidade. Rafael a envolveu em seus braços, sentindo um peso ser levantado de seus ombros. Nós conseguimos, amor, exclamou Rafael, enquanto Bianca pulava ao redor deles, rindo e comemorando. As horas seguintes foram cheias de celebração. Rafael e Clara decidiram que mereciam comemorar essa vitória. Organizaram uma pequena festa em casa, convidando amigos e vizinhos para compartilhar a alegria. A casa se encheu de risos e música, enquanto Bianca dançava e brincava com as crianças. Naquele dia, Rafael e Clara perceberam que a luta que enfrentaram só fortaleceu seus laços. A desconfiança e o medo que antes os assombravam foram substituídos por amor, respeito e uma nova confiança mútua. A união que haviam reconstruído estava mais forte do que nunca. Com o passar dos dias, a vida seguiu seu curso e a família encontrou uma nova normalidade. Clara prosperou em seu novo trabalho, fazendo amigos e se destacando em sua carreira. Rafael também cresceu profissionalmente e juntos eles se tornaram uma verdadeira força. E claro, Bianca floresceu em um lar onde se sentia amada e protegida. Os desafios apenas fortaleceram o amor que existia entre eles. E Rafael nunca deixou de acreditar que havia algo especial em Clara, algo que sempre o atraíra de volta. Anos depois, enquanto comemoravam o aniversário de Bianca, eles se lembraram daquele momento decisivo que havia mudado suas vidas. Vocês são a minha vida, declarou Bianca com um sorriso radiante, enquanto apagava as velas do bolo. Clara e Rafael se entreolharam, ambos cheios de gratidão. O amor que sempre existiu entre eles se transformou em uma bela família, cheia de risos, superações e um futuro brilhante pela frente. E assim, rodeados por amigos e pela alegria que compartilhavam, a família se sentiu completa e realizada, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse, juntos. A história de superação, amor e união era apenas o começo de uma nova jornada, e eles estavam prontos para aproveitá-la ao máximo.